Porque ser vulnerável é a arma mais poderosa que você pode ter. E se eu te dissesse que tudo o que te ensinaram sobre força está completamente errado? Que talvez o que você acredita ser fraqueza, o que tenta esconder, reprimir e disfarçar todos os dias, na verdade seja a sua maior arma. A vida inteira fomos condicionados a acreditar que ser forte é não sentir, é não demonstrar dor, é manter o controle o tempo todo. Só que esse controle custa caro. Ele consome energia, destrói conexões e cria um tipo silencioso de solidão que ninguém confessa sentir. E é justamente aí que começa a verdade que quase ninguém quer encarar. O poder não está em ser invencível, mas em ter coragem de se mostrar imperfeito. Desde cedo, aprendemos a vestir armaduras emocionais, a esconder aquilo que nos torna humanos. Fingimos que não temos medo, que não sentimos vergonha, que não erramos, porque acreditamos que isso nos enfraquece. Só que é o contrário. É exatamente essa negação do que sentimos que nos torna frágeis, distantes e incapazes de viver de forma plena. Brené Brown, uma das maiores pesquisadoras do comportamento humano, passou décadas estudando o que ela chama de coragem da vulnerabilidade. E o que ela descobriu muda completamente o significado da palavra força. Ela mostra que vulnerabilidade não é sobre se expor sem limites, mas sobre ter coragem de ser quem você realmente é quando tudo em volta te pressiona a ser outra coisa. É sobre dizer a verdade quando o medo manda você se calar. É sobre reconhecer suas falhas sem se esconder atrás de máscaras. É sobre aceitar que não ter todas as respostas não te torna menor, te torna real. E ser real, em um mundo viciado em aparências, é um ato de rebeldia. Pense por um momento. Quantas vezes você sentiu a necessidade de esconder algo que estava sentindo só para parecer mais forte? Quantas vezes se forçou a sorrir quando, por dentro, tudo o que queria era gritar? Quantas vezes deixou de pedir ajuda porque acreditou que isso faria as pessoas te verem como fraco? Essa é a prisão da falsa força. Ela parece te proteger, mas, na verdade, te isola. E o isolamento é o maior inimigo da autenticidade. Quando você tenta viver como se nada te atingisse, você não se torna mais forte, você se torna mais distante de si mesmo. A armadura que você veste para se proteger também te impede de sentir amor, conexão, empatia. E é isso que Brené Brown descobriu em milhares de entrevistas e pesquisas. As pessoas mais corajosas não são as que nunca caem, mas as que têm coragem de se levantar e dizer: eu também sinto medo, eu também erro, eu também falho. Ser vulnerável é o oposto do que o mundo moderno prega. A cultura da performance te convence de que você precisa estar no controle o tempo todo. Precisa ser produtivo, impecável, eficiente, inabalável. Mas quanto mais você tenta sustentar essa imagem, mais distante fica da sua essência. A vulnerabilidade é o antídoto contra essa ilusão. É o que resta quando você se cansa de fingir, quando percebe que perfeição é uma mentira vendida como virtude. E o mais curioso é que, quando você se permite ser vulnerável, não perde respeito, ganha. Porque as pessoas não se conectam com quem parece perfeito, elas se conectam com quem é humano. Quando alguém se abre, mostra o que sente e fala a verdade, desperta em quem ouve algo que nenhuma aparência consegue gerar: confiança. É por isso que a vulnerabilidade é tão poderosa. Ela cria pontes onde antes só havia muros. Pense em qualquer pessoa que você admira de verdade, alguém que te inspira, que te toca de alguma forma. Essa pessoa, em algum momento, mostrou algo real. Mostrou dor, mostrou medo, mostrou humanidade. É essa exposição autêntica que desperta identificação. Porque quando alguém tem coragem de se mostrar imperfeito, automaticamente nos dá permissão para fazer o mesmo. E isso muda tudo. O mundo está cheio de gente que parece forte, mas vive quebrada por dentro. Gente que sorri nas redes sociais e chora em silêncio. Que posta frases de superação, mas não consegue lidar com o próprio vazio. A vulnerabilidade não é o oposto da força, é o caminho que leva até ela. É o que transforma dor em propósito, vergonha em aprendizado e fracasso em crescimento. Hoje, você vai entender por que ser vulnerável é, de fato, a arma mais poderosa que existe. Vai descobrir como a coragem de se mostrar imperfeito pode mudar completamente a forma como você se enxerga, como se relaciona e como conquista respeito genuíno. E mais do que isso, vai perceber que enquanto você continuar tentando provar que é inabalável,
vai continuar distante daquilo que te torna verdadeiramente forte, a capacidade de ser humano, mesmo quando o mundo espera que você seja uma máquina. Ser vulnerável não é se expor por fraqueza, é se revelar por coragem. É olhar para dentro e dizer: eu não sou perfeito, mas sou inteiro. E essa inteireza é o que te liberta da necessidade de aprovação, do medo de errar e da pressão constante de parecer forte. É o que te torna real, e só quem é real tem poder de verdade. Gatilho de identificação. Quantas vezes você se calou por medo de parecer fraco? Quantas vezes escondeu a dor por trás de um sorriso só para não preocupar os outros? Quantas vezes se forçou a seguir em frente, mesmo sentindo que algo dentro de você estava desmoronando? Essas são as pequenas batalhas invisíveis que travamos todos os dias e que ninguém vê. A verdade é que quase todo mundo está tentando parecer bem enquanto luta para não desabar por dentro. Mas o problema é que, quanto mais tentamos esconder o que sentimos, mais distante ficamos de nós mesmos. A sociedade nos ensinou que mostrar vulnerabilidade é perigoso, que chorar é sinal de fraqueza, que pedir ajuda é fracassar, que admitir dor é perder o controle. E sem perceber, começamos a viver uma vida onde tudo é uma encenação, a força é forjada, a alegria é ensaiada e o silêncio se torna o preço da aceitação. Só que essa tentativa constante de parecer perfeito cria um vazio difícil de preencher. Vivemos exaustos, não pelo que sentimos, mas pelo esforço que fazemos para esconder o que sentimos. Você já percebeu como é raro ver alguém admitir que está cansado de fingir? Que está cansado de tentar se encaixar em um modelo de força que não existe? É porque a vergonha atua como um guardião da vulnerabilidade. Ela sussurra que, se você mostrar o que sente, será julgado, rejeitado ou diminuído. Então, para se proteger, você se cala. Só que o silêncio não cura nada, ele apenas adia a dor. E quanto mais você adia, mais ela cresce por dentro, até se transformar em uma sensação constante de inadequação. Essa é a armadilha emocional que Brené Brown identificou com tanta clareza. Acreditamos que esconder nossa dor nos protege, mas o que ela realmente faz é nos desconectar de tudo o que mais precisamos: amor, empatia, pertencimento. Quando você tenta parecer inabalável, o que as pessoas veem é distância, não força. Elas sentem que há algo entre vocês, uma barreira invisível que impede qualquer conexão verdadeira. É como tentar abraçar alguém vestindo uma armadura. Você pode até tocar, mas nunca sente de verdade. Ser vulnerável é o contrário disso. É tirar a armadura e permitir que alguém te veja por inteiro. E isso exige uma coragem imensa, porque significa correr o risco de ser rejeitado, julgado, incompreendido. Mas é também o único caminho para viver com autenticidade. Porque toda conexão profunda nasce quando alguém tem a coragem de dizer: eu também sinto isso. É nesse momento que duas pessoas deixam de ser estranhas e passam a se reconhecer como iguais. Pense em uma vez em que você se abriu com alguém de verdade. Talvez tenha sido uma conversa em que você finalmente disse o que estava guardando há meses, ou um momento em que admitiu um erro e, para sua surpresa, foi acolhido em vez de criticado. Esse é o poder da vulnerabilidade em ação. Ela desmonta defesas e constrói pontes. Faz com que o outro perceba que também pode ser humano perto de você. Mas o medo é persistente. Ele tenta convencer que é mais seguro continuar escondido, porque o mundo não é gentil com quem se mostra. E de fato, o mundo pode ser cruel. Pode zombar, julgar, ignorar. Só que o preço de viver tentando se proteger de tudo é alto demais. Você perde a chance de ser realmente visto, amado e compreendido. A vulnerabilidade não elimina a dor, mas dá significado a ela. Ela transforma o sofrimento em aprendizado, o medo em coragem, a vergonha em empatia. Quando você entende isso, começa a perceber que ser vulnerável não é expor fraquezas, é escolher a verdade sobre a aparência. É dizer: eu não preciso mais fingir que sou de ferro. É um ato de libertação silenciosa, mas profunda. E esse ato muda tudo. Porque no momento em que você aceita a sua própria humanidade, você começa a enxergar a humanidade dos outros. O julgamento se transforma em compreensão, o isolamento se transforma em conexão, e a solidão começa a perder força. É por isso que pessoas autênticas atraem tanto respeito e admiração. Não porque sejam perfeitas, mas porque são reais. Elas mostram que é possível ser forte e vulnerável ao mesmo tempo.
que é possível errar e ainda assim merecer amor, que é possível cair e continuar digno. Quando você se permite ser assim, você inspira os outros a fazer o mesmo. E essa é uma das maiores formas de impacto que alguém pode gerar. Viver tentando ser impenetrável pode até parecer seguro, mas é solitário. E viver se permitindo ser vulnerável pode parecer arriscado, mas é libertador. Quando você escolhe ser verdadeiro em vez de perfeito, você deixa de viver sob o peso do medo. E, paradoxalmente, é nesse momento de abertura que surge o que tanto buscava: a força de verdade, a quebra do mito. Durante décadas, fomos ensinados a associar força à imagem de alguém inabalável, que nunca demonstra medo, que sempre sabe o que fazer e que jamais se deixa abater. Esse é o mito da força, o arquétipo distorcido que moldou gerações inteiras a acreditarem que vulnerabilidade é sinal de fraqueza. A cultura da performance nos treinou para sermos competitivos, impenetráveis, controlados e para acreditarmos que qualquer sinal de emoção é uma ameaça à nossa reputação. Só que esse modelo, vendido como ideal, é uma mentira bem contada. E quanto mais acreditamos nela, mais distante ficamos da verdadeira força que move o ser humano. A verdadeira força não está em se manter firme o tempo todo, mas em ter coragem de se reconstruir depois de cair. Está na capacidade de continuar acreditando mesmo depois de ter sido rejeitado, de continuar amando depois de ter sido ferido, de continuar tentando mesmo quando ninguém acredita. A vulnerabilidade é a base invisível que sustenta todos esses atos. É o que permite que você não se torne uma caricatura de si mesmo, presa em uma armadura emocional. Porque, no fundo, quem se protege o tempo inteiro não vive, apenas resiste. Brené Brown descreve a vulnerabilidade como a medida mais exata da coragem. Ela explica que ser vulnerável é enfrentar o risco de se expor emocionalmente mesmo sem garantias de controle sobre o resultado. E é isso que a torna poderosa. Quando você decide se mostrar, quando compartilha algo que sente sem saber como será recebido, você está se colocando em um espaço de incerteza. E é nesse espaço que o crescimento acontece. A ausência de vulnerabilidade é a ausência de evolução. O mito da força inabalável cria pessoas que vivem em constante estado de defesa. Elas se tornam especialistas em esconder emoções, em negar fragilidades, em parecer confiantes enquanto desmoronam por dentro. Só que a defesa constante tem um custo. Ela consome energia vital, impede o aprendizado e bloqueia a conexão. É impossível crescer enquanto se tenta parecer perfeito. A perfeição paralisa, a vulnerabilidade liberta. Vivemos em uma era onde o valor de alguém é medido pela aparência de controle. Nas redes sociais, todos parecem felizes, estáveis, seguros de si. A narrativa da força virou um espetáculo público. Mas essa força é artificial, porque nasce do medo de parecer fraco. E o medo, por definição, não sustenta nada duradouro. A força real não grita, não precisa provar nada, não precisa de aplauso. Ela se manifesta na quietude de quem aceita a própria humanidade e escolhe a verdade em vez da imagem. Quando alguém tem coragem de admitir que está com medo, que falhou, que não sabe o que fazer, algo poderoso acontece. A máscara cai e a conexão surge. As pessoas ao redor percebem que não estão sozinhas em suas imperfeições. E é aí que o verdadeiro respeito nasce. Não do poder de parecer perfeito, mas da honestidade de ser real. O mito da invulnerabilidade cria admiração superficial. A coragem de ser imperfeito cria identificação profunda. A cultura do desempenho, das metas e da alta performance sem pausas fez com que muitos acreditassem que sentir é um obstáculo. Só que é exatamente o contrário. O sentimento é o que te mantém humano. É o que dá significado ao que você faz. A força não está em negar o que sente, mas em sustentar o que sente sem fugir. Em aceitar que o medo vai estar lá, mas ainda assim agir. Em reconhecer a dor, mas não permitir que ela defina quem você é. Quando você entende que vulnerabilidade é coragem, não há mais espaço para o mito. Ele se desfaz, e junto com ele desaparece a necessidade de provar algo. Porque ser forte não é vencer todos os dias, é continuar mesmo depois de perder. É ter humildade para recomeçar, lucidez para pedir ajuda e sabedoria para entender que o que te torna inteiro não é o controle, é a autenticidade.
As pessoas mais admiradas do mundo não são aquelas que parecem imunes à dor, e sim as que têm coragem de enfrentá-la. Líderes que inspiram não são os que nunca erram, mas os que assumem suas falhas e continuam a servir com integridade. Relações verdadeiras não nascem de aparências perfeitas, mas da aceitação mútua das imperfeições. E a autoconfiança genuína não vem de nunca falhar, mas de saber que, mesmo falhando, você continua digno. É essa percepção que transforma completamente a maneira como você encara a vida. Quando deixa de gastar energia tentando parecer invulnerável, você passa a canalizar essa energia para evoluir, para se conectar e para criar. E isso é libertador. Porque a partir daí, você não vive mais com medo de ser descoberto, e sim com vontade de se descobrir. Você deixa de lutar para manter a imagem e começa a viver em verdade. Ser vulnerável não é ser fraco. É ser humano o suficiente para encarar a própria complexidade. É aceitar que coragem e medo andam juntos, e que quem espera o medo desaparecer para agir nunca sai do lugar. A vulnerabilidade é a ponte entre o medo e a ação. Sem ela, não há autenticidade. Sem autenticidade, não há poder real. A revelação transformadora. A verdadeira transformação acontece no instante em que você para de se proteger e começa a se permitir. É nesse momento silencioso, quase invisível, que a vulnerabilidade deixa de ser uma ideia e se torna uma força viva dentro de você. A vulnerabilidade é a porta de entrada para a autenticidade, e a autenticidade é o que transforma pessoas comuns em seres humanos extraordinários. Porque quando você se mostra como realmente é, algo muda não apenas dentro de você, mas também ao seu redor. As máscaras caem, os ruídos desaparecem, e a conexão começa a existir de verdade. A vulnerabilidade é o que torna possível amar de forma profunda, criar de forma original e viver de forma significativa. É o que permite que você tenha coragem de ser quem é, mesmo sabendo que nem todos vão entender. Pense nos momentos mais marcantes da sua vida, aqueles em que você se sentiu vivo, inteiro, verdadeiro. Nenhum deles aconteceu enquanto você tentava parecer forte. Todos surgiram quando você se permitiu sentir, quando deixou o orgulho de lado, quando chorou sem medo, quando pediu perdão, quando admitiu que precisava de ajuda. Esses são os momentos que realmente moldam quem você é. Brené Brown descobriu, em suas pesquisas, que as pessoas mais felizes e realizadas compartilham uma característica em comum. Elas se permitem ser vulneráveis. Elas não vivem tentando evitar a dor, vivem dispostas a enfrentá-la com significado, porque entendem que dor e amor caminham juntos. Que não existe alegria plena sem o risco da perda, nem crescimento sem a chance do fracasso. Quem tenta evitar o desconforto, acaba evitando também tudo o que faz a vida valer a pena. Ser vulnerável é se permitir estar presente na própria experiência humana. É não fugir do medo, da vergonha, da incerteza. É olhar para dentro e dizer, mesmo com tudo isso, eu escolho continuar. Essa escolha é o que diferencia quem sobrevive de quem vive. A vulnerabilidade é o que dá profundidade à existência. Sem ela, tudo se torna raso, automático, mecânico. É ela que dá alma ao que você faz, propósito ao que você busca e verdade ao que você fala. Há uma beleza imensa na honestidade emocional. Quando alguém se permite mostrar suas falhas, desperta algo nas pessoas que nenhuma perfeição conseguiria provocar. O público não se conecta com o ideal, se conecta com o real. É por isso que grandes líderes e figuras inspiradoras, como Nelson Mandela, Steve Jobs ou Brené Brown, marcaram o mundo de maneira tão profunda. Cada um deles teve um momento em que a vulnerabilidade se tornou força. Mandela passou anos em uma cela, mas nunca escondeu o medo ou a dor. Ele transformou sua vulnerabilidade em compaixão. Steve Jobs, conhecido pela exigência extrema, também teve momentos em que admitiu falhas e demonstrou fragilidade, e isso o humanizava diante de sua equipe. Brené Brown construiu uma carreira inteira mostrando que a coragem nasce exatamente onde termina a ilusão da perfeição. Esses exemplos mostram algo simples e poderoso. A vulnerabilidade é a origem da autenticidade, e a autenticidade é a base da influência. Quando você é real, as pessoas te escutam de outro jeito. Elas sentem que há verdade no que você diz, e isso cria algo que nenhuma técnica de persuasão pode fabricar: confiança. E confiança é o alicerce de todo relacionamento humano, seja pessoal,
profissional ou afetivo. O medo da vulnerabilidade nasce da ideia de que se abrir é perigoso, mas o perigo real está em se fechar. Fechar-se impede a vida de entrar, impede o amor, a inspiração, a criatividade e a empatia. Quando você se fecha, tudo se torna repetitivo, previsível, sem cor. Mas quando se abre, mesmo correndo riscos, tudo se torna vivo novamente. Ser vulnerável é ter coragem de se deixar tocar pela experiência humana, sem precisar controlar o que virá em troca. Não existe poder maior do que aquele que vem da coerência entre o que você sente, o que pensa e o que faz. Quando essas três dimensões se alinham, você se torna inteiro. A vulnerabilidade é o que permite esse alinhamento. Ela tira as máscaras, desmonta os papéis e faz surgir a versão mais honesta de quem você é. É nesse estado que a transformação acontece, porque não há mais nada a esconder, apenas algo a expressar. A transformação não vem quando você se torna invencível, mas quando aceita que não precisa ser. Quando entende que não há vergonha em errar, apenas aprendizado. Que não há fraqueza em sentir medo, apenas humanidade. Que não há fracasso em pedir ajuda, apenas coragem em reconhecer limites. É esse tipo de coragem que muda destinos. Ser vulnerável é aceitar o risco de ser visto como você é, sem garantias, sem defesas, sem máscaras. É caminhar no escuro com o coração aberto, acreditando que o sentido está no próprio ato de seguir. Essa é a verdadeira força. E quando você experimenta isso, nunca mais consegue viver da mesma forma. Porque entende que vulnerabilidade não é o fim da proteção, é o começo da liberdade. O poder oculto da vulnerabilidade. Existe uma força silenciosa que molda líderes, cria conexões e desperta coragem. Uma força tão discreta que muitos a confundem com fraqueza. Essa força é a vulnerabilidade. Ela é o combustível invisível por trás de toda a grande transformação pessoal e de toda a história que realmente toca o coração humano. Brené Brown chama a vulnerabilidade de o berço da inovação, da criatividade e da mudança. É nela que o novo nasce, porque é nela que o medo deixa de ser um inimigo e se torna um convite para crescer. Quando você se permite ser vulnerável, você abre espaço para a neuroplasticidade emocional, a capacidade do seu cérebro de se reconfigurar através da experiência. Ou seja, cada vez que você enfrenta uma situação que antes te paralisava, está literalmente treinando seu sistema nervoso para ser mais corajoso, mais adaptável, mais livre. A vulnerabilidade é uma prática, não um momento. É a arte de permanecer aberto mesmo quando tudo em você quer se fechar. E é nesse paradoxo que mora o poder oculto. Enquanto a maioria foge da dor, os que escolhem senti-la de frente descobrem algo que ninguém mais vê. Que a dor não destrói, ela revela. Revela o que é essencial, o que é verdadeiro, o que você realmente valoriza. A vulnerabilidade é o que te permite acessar níveis mais profundos de empatia. Ela transforma a forma como você se conecta. Não apenas com os outros, mas com você mesmo. Quando você se permite sentir tristeza, medo ou vergonha sem negar nada disso, você se torna mais humano, mais presente e mais real. E isso muda tudo. A maneira como você fala, cria, ama, lidera. O mundo moderno te ensina a vestir armaduras, a parecer confiante, produtivo, inabalável. Mas o preço disso é alto. Você começa a acreditar que precisa esconder o que sente para ser aceito. E é exatamente isso que te afasta das pessoas e das oportunidades mais significativas. Porque ninguém se conecta com a perfeição. As pessoas se conectam com a verdade. A vulnerabilidade tem um magnetismo próprio. Quando alguém tem coragem de se mostrar como é, com suas falhas e incertezas, desperta confiança e respeito. É uma linguagem silenciosa que diz: eu não preciso fingir para ser digno. Essa autenticidade é rara. E justamente por isso, é poderosa. Ela quebra o padrão, causa impacto, fica na memória. Veja, por exemplo, os líderes e comunicadores que mais marcaram gerações. Todos, sem exceção, souberam usar a vulnerabilidade como ferramenta de transformação. Martin Luther King não falava de um sonho impossível. Ele falava de um sonho vulnerável, cheio de risco, mas sustentado pela fé. Brené Brown construiu uma carreira ao admitir, em rede nacional, que tinha vergonha de falar sobre vergonha.
E foi justamente isso que a tornou uma das vozes mais respeitadas da psicologia contemporânea. A vulnerabilidade é a ponte entre o medo e a coragem. Sem ela, a coragem não existe, só a fachada de força. Ser vulnerável é admitir que você não tem controle sobre tudo, mas ainda assim escolher agir. É ter consciência do risco e seguir em frente mesmo assim. Essa é a essência da bravura. Caminhar com o coração exposto. E há uma consequência quase mágica nisso. Quando você começa a viver com vulnerabilidade consciente, algo muda na energia ao seu redor. As pessoas te percebem diferente. Mais confiável, mais autêntico, mais inspirador. A vida começa a responder com novas oportunidades, novas conexões, novos sentidos. A vulnerabilidade te coloca em um fluxo mais natural da existência, onde o esforço dá lugar à entrega e a resistência dá lugar à presença. O poder oculto da vulnerabilidade está em tudo o que ela desbloqueia. Ela ativa a criatividade, porque elimina o medo de errar. Ela fortalece relacionamentos, porque cria laços baseados em verdade. Ela acalma a mente, porque liberta do peso de sustentar uma imagem. E, acima de tudo, ela cura. Cura porque permite que a dor flua, ao invés de ser reprimida. Cura porque te ensina que não há nada de errado em sentir. Ser vulnerável é entender que o que te torna humano não é o seu controle, é a sua capacidade de se abrir ao que é incerto. E é exatamente nessa incerteza que mora o milagre da vida. Quando você aceita o risco de ser quem é, o medo perde o poder. O julgamento dos outros deixa de ser prisão. A opinião alheia deixa de ser sentença. Você finalmente descobre que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, é uma forma de sabedoria. E essa sabedoria é o que te permite olhar para o espelho e, pela primeira vez, não ver apenas o que falta, mas tudo o que existe. Ver não a imagem que o mundo espera, mas o reflexo de quem você realmente é. E quando isso acontece, o poder muda de lugar. Ele deixa de estar no que você esconde e passa a viver no que você revela. Esse é o verdadeiro segredo. A vulnerabilidade é o que te torna invencível, justamente porque te torna real. Conexão neurocomportamental. Por trás de cada emoção, há um código invisível que o cérebro executa. Quando você sente medo, vergonha ou vulnerabilidade, o sistema nervoso entra em alerta. O corpo se prepara para se proteger. Mas quando você escolhe permanecer presente mesmo diante da dor, algo extraordinário acontece. Você reprograma o próprio cérebro. Essa é a base neurocomportamental da vulnerabilidade. Ela não é apenas um ato emocional, é um processo biológico de expansão. O cérebro humano foi moldado pela sobrevivência. Durante milhares de anos, associamos vulnerabilidade à ameaça. Mostrar medo, falhar, admitir fragilidade. Tudo isso poderia significar exclusão do grupo, perda de proteção, risco real. Só que hoje, esse mesmo mecanismo ancestral opera num mundo completamente diferente. A vulnerabilidade já não é um perigo físico, é uma ponte social e emocional. Só que o cérebro ainda reage como se fosse perigo. Ativa a amígdala, libera cortisol, prepara a fuga. É aí que a consciência entra. Quando você reconhece esse processo, deixa de ser refém dele. A partir desse momento, a vulnerabilidade se transforma em treino neuroplástico. Cada vez que você enfrenta o desconforto e se mantém ali, o seu sistema límbico aprende que não há risco real, apenas crescimento. Isso reduz o cortisol, regula a dopamina e fortalece o córtex pré-frontal, a parte responsável pelo foco, clareza mental e tomada de decisão. É como se você estivesse esculpindo novos caminhos dentro da sua própria mente. Caminhos que não te levam mais à autoproteção automática, mas à presença consciente. E presença é poder, porque enquanto a defesa te faz reagir, a presença te permite escolher. Quando você escolhe continuar vulnerável, mesmo diante do medo, você está fortalecendo os circuitos da coragem. Está literalmente remodelando sua biologia para suportar mais verdade e menos fuga. Essa transformação neurocomportamental é o que diferencia a vulnerabilidade superficial da vulnerabilidade consciente. A primeira é um desabafo sem direção. A segunda é uma escolha intencional. Quando você se abre com propósito, cria espaço para a integração entre emoção e razão, algo que a neurociência moderna reconhece como o estado ideal de aprendizado e conexão humana. A vulnerabilidade atua como um catalisador do autoconhecimento.
Quando você observa as próprias reações, o nó no estômago, a aceleração do coração, a tensão no peito, e não foge, você começa a entender que o corpo é um mapa da mente. Ele revela o que ainda precisa ser curado. E esse processo de observar sem julgar é o que reconfigura o sistema nervoso. Você deixa de ser um espectador da própria dor e se torna um participante ativo da sua evolução emocional. Estudos mostram que a exposição controlada ao desconforto, o que Brené Brown chama de espaço da coragem, fortalece a resiliência neural. Isso significa que quanto mais você pratica a vulnerabilidade com consciência, mais o seu cérebro aprende a interpretar o medo não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de expansão. É um processo similar ao treinamento físico. Cada repetição constrói resistência, até que o que antes te paralisava passa a ser combustível para a ação. A dopamina, o neurotransmissor da motivação, também muda de papel nesse contexto. Quando vivemos presos à imagem da perfeição, buscamos dopamina por validação externa, curtidas, elogios, aprovação. Mas quando passamos a valorizar a autenticidade, a dopamina se realinha para a satisfação interna. Ela deixa de ser recompensa de imagem e se torna recompensa de verdade. É nesse ponto que a vulnerabilidade se transforma em prazer. Prazer de ser real, de viver em coerência, de não precisar mais se esconder. Esse alinhamento neuroquímico cria uma nova base de energia. Você se torna mais produtivo, mas não por pressão, por presença. O foco surge naturalmente, porque o cérebro não está mais em guerra consigo mesmo. A clareza mental se amplia, porque a mente deixa de desperdiçar energia sustentando máscaras. O corpo relaxa, o sistema imunológico responde melhor e o equilíbrio emocional se estabiliza. Isso é neurociência aplicada à autenticidade. A vulnerabilidade, quando compreendida e praticada, é uma forma de engenharia emocional. Você aprende a hackear o próprio sistema, substituindo o medo pela curiosidade, o julgamento pela aceitação e a vergonha pela coragem. Esse é o ponto em que o desenvolvimento pessoal deixa de ser discurso e se torna neuroplasticidade viva. Toda vez que você se abre, o cérebro registra. É seguro crescer. E esse simples registro muda tudo. A partir daí, o ciclo de defesa se transforma em ciclo de expansão. O medo deixa de ser um obstáculo e se torna um indicador. Ele aponta exatamente onde está a próxima fronteira da sua evolução. Ser vulnerável é um ato de neurocoragem. É escolher conscientemente ativar os circuitos que te libertam da antiga lógica da sobrevivência e te conectam à lógica da expansão. É o ponto em que ciência e alma se encontram e onde o ser humano deixa de apenas reagir à vida e começa, finalmente, a criar a própria experiência. Chamado à ação interna. Em algum momento da vida, todos nós fingimos ser mais fortes do que realmente somos. Construímos uma imagem de controle, acreditando que, se mostrarmos nossas rachaduras, o mundo vai nos rejeitar. Mas o preço disso é silencioso e devastador. Você começa a se desconectar de si mesmo. Passa a viver mais para manter aparências do que para sentir autenticidade. E é justamente aqui que o chamado à vulnerabilidade se torna inevitável. Porque chega uma hora em que continuar se escondendo dói mais do que se mostrar. A vulnerabilidade não exige um grande gesto. Ela começa no instante em que você para de fugir daquilo que sente. Quando você aceita olhar para a própria história sem tentar editá-la. Quando para de se julgar por ainda ter medo, por ainda sentir vergonha, por ainda não ter superado tudo. A coragem não está em eliminar o medo, está em continuar mesmo com ele. A vulnerabilidade é o primeiro passo dessa travessia. Pergunte a si mesmo: o que você está tentando esconder hoje? Qual parte da sua vida você evita mostrar porque acredita que ela te torna menor? E se for exatamente essa parte que te tornaria mais humano, mais forte, mais livre? A vulnerabilidade não é um fardo, é um convite. É o chamado silencioso que diz: você não precisa mais se proteger de quem você é. Quando você atende a esse chamado, descobre algo poderoso, que a vergonha perde força quando é exposta à luz da consciência. O medo perde poder quando é encarado de frente. E a autenticidade se fortalece cada vez que você escolhe não se trair. A verdadeira transformação não começa quando o mundo muda, mas quando você decide parar de fugir da sua verdade. A vulnerabilidade é o portal. Ao atravessá-lo, você começa a enxergar a vida com novos olhos.
Percebe que não precisa mais lutar para ser aceito, porque entende que quem é de verdade nunca precisa ser defendido. Só precisa ser vivido. Esse é o ponto em que o discurso se dissolve e a prática começa. É o momento de agir, mesmo sem garantias. Porque a vulnerabilidade não é confortável, é corajosa. E a coragem nunca é confortável. É o ato de se expor ao desconhecido, acreditando que existe algo maior te esperando do outro lado. Quando você se permite ser vulnerável, o foco deixa de estar em ser perfeito e passa a estar em ser presente. O corpo relaxa, a mente se expande, a alma respira. Você começa a perceber que a vida não te cobra invulnerabilidade. Ela te convida à inteireza. E ser inteiro é aceitar cada parte de si, até as que ainda doem. Talvez a maior ilusão moderna seja acreditar que vulnerabilidade é um sinal de fraqueza, quando na verdade é o que sustenta toda a força emocional genuína. Porque quem se permite sentir, entende. Quem entende, se conecta. E quem se conecta, cura. A vulnerabilidade é a chave que transforma dor em sabedoria, vergonha em empatia e medo em compaixão. É nessa entrega que você começa a descobrir o que realmente importa. As conexões mais verdadeiras, as conversas mais profundas, os momentos mais significativos da vida acontecem quando alguém tem coragem de ser vulnerável primeiro. Sempre há um primeiro passo, um olhar sincero, uma palavra difícil, uma confissão que quebra o silêncio. E é esse gesto que muda tudo. Agora é o momento de se perguntar: o que aconteceria se hoje você decidisse parar de usar a armadura? Se deixasse cair as defesas, ainda que por um instante, e mostrasse quem realmente é? Como isso transformaria a forma como você vive, ama, lidera e sonha? A vulnerabilidade é a ponte que te reconecta à autenticidade. E a autenticidade é o caminho de volta para a liberdade. A liberdade de não precisar mais provar nada. De não precisar ser alguém diferente para merecer amor, respeito ou pertencimento. Esse é o chamado interno que o vídeo desperta. Não apenas para refletir, mas para agir. Para parar de assistir a própria vida à distância e começar a vivê-la de dentro. Para abandonar o papel de espectador e assumir o de protagonista. O poder de mudar a sua história não está nas respostas que você busca fora, mas nas perguntas que você tem coragem de fazer por dentro. Perguntas que queimam, que incomodam, que exigem presença. Perguntas que só a vulnerabilidade pode revelar. O que você tem evitado sentir? O que você ainda não perdoou? O que você faria se não tivesse medo de parecer fraco? As respostas a essas perguntas são o mapa do seu crescimento. Cada uma delas aponta para o lugar exato onde você deixou um pedaço da sua verdade escondida. Atender a esse chamado não é fácil, mas é libertador. Porque a vulnerabilidade não te convida a ser menos forte. Ela te ensina a ser forte de outro jeito. Um jeito que não finge, que não controla, que não se esconde. Um jeito que vive. E viver de verdade começa quando você decide parar de se proteger daquilo que sente. Conclusão, Plais, fomo final. Chegou o momento de perceber algo fundamental. A vulnerabilidade não é o ponto final. É o início de tudo. É a centelha que acende a chama da autenticidade, da coragem e da conexão verdadeira. Quem entende isso, nunca mais vê a vida da mesma forma, porque percebe que toda a força que sempre buscou fora de si estava, na verdade, escondida na própria disposição de se mostrar humano. Pense por um instante em todas as vezes que você tentou controlar a percepção dos outros. Em quantas ocasiões você silenciou sentimentos, omitiu verdades, manteve distâncias. O esforço para parecer invencível é exaustivo. E o preço não é apenas emocional. Ele se reflete em decisões, relacionamentos e oportunidades perdidas. A vulnerabilidade é a chave que desbloqueia tudo isso. Ela dissolve barreiras, destrói ilusões e cria espaço para uma vida plena. Ao se permitir ser vulnerável, você se torna mais presente, mais consciente e mais poderoso. Não porque o mundo muda, mas porque você muda. Você descobre que mostrar o que sente não diminui o seu valor, mas aumenta a sua influência. Que expor fragilidades não destrói reputação, mas constrói confiança. Que admitir medo não paralisa, mas desperta coragem. Tudo o que você tentou proteger, tudo o que você escondeu com medo, pode se transformar no seu maior ativo, se você tiver coragem de revelar.
O que diferencia pessoas comuns de verdadeiros líderes, inovadores e transformadores não é a ausência de falhas, mas a habilidade de abraçar a própria imperfeição. Nelson Mandela não venceu pelo que parecia ser, venceu pela coragem de confrontar a própria vulnerabilidade. Steve Jobs não revolucionou a tecnologia por ser invencível. Revolucionou porque teve coragem de mostrar suas ideias com todas as dúvidas, riscos que carregava. Brené Brown não se tornou uma referência mundial por ignorar a vergonha. Ela se tornou porque a enfrentou, a estudou e a revelou para o mundo. E essa é a mensagem mais importante. A vulnerabilidade não é um caminho fácil, mas é o caminho certo. Quem escolhe a autenticidade sobre a aparência, quem prefere a coragem ao medo, quem coloca o ser sobre o parecer, encontra liberdade. Liberdade de criar sem medo do fracasso, de amar sem medo do abandono, de se expressar sem medo do julgamento. Essa liberdade é o maior poder que alguém pode possuir, porque é inquebrável. E ainda assim, muitos ignoram essa verdade. Continuam a viver atrás de máscaras, tentando parecer fortes, enquanto desperdiçam energia preciosa tentando controlar o que não pode ser controlado. Mas você não precisa mais seguir esse caminho. Hoje, você já sabe que a vulnerabilidade é a arma mais poderosa que existe. A questão é, vai usar essa arma ou continuar escondendo o que é essencial? O mundo está cheio de pessoas que fingem invulnerabilidade e vivem desconectadas de si mesmas. Poucos ousam ser autênticos. Poucos ousam mostrar suas imperfeições. Poucos ousam enfrentar o medo de se expor. E é justamente essa escassez que cria uma vantagem imensa para quem decide agir agora. Existe um espaço secreto onde reside o verdadeiro poder, e ele está acessível apenas para quem tem coragem de atravessar o limiar da vulnerabilidade. Cada escolha que você faz hoje define como será percebido amanhã. Cada vez que você se abre, cada vez que admite fraqueza, cada vez que permite que o medo exista sem pará-lo, você está construindo uma vida de impacto real. O que antes parecia fraco, vergonhoso ou assustador, se transforma em autoridade, autenticidade e influência. Você está criando a própria história de transformação. Capítulo por capítulo, escolha por escolha. A vulnerabilidade é o que separa o ordinário do extraordinário. Quem entende e aplica isso, muda não apenas a própria vida, mas também a daqueles que estão ao redor. É impossível ser vulnerável e não inspirar. É impossível se mostrar humano e não criar conexão. É impossível enfrentar os próprios medos e não se tornar mais poderoso do que jamais imaginou. E aqui está o ponto que o mundo não te conta. A vulnerabilidade não é opcional se você quer viver de verdade. Ela é obrigatória. Quem espera ficar intacto, seguro, invulnerável, nunca vai conhecer a plenitude. Quem escolhe enfrentar a própria verdade, quem se mostra, quem sente, quem se expõe, conquista o que muitos passam a vida inteira buscando: autenticidade, respeito e liberdade. O que você fará com isso depende de você. Pode continuar tentando se proteger, tentando parecer invencível, tentando esconder o que sente. Ou pode se permitir vulnerável. Pode atravessar o medo e descobrir o poder que sempre esteve dentro de você. Pode finalmente viver a vida que realmente importa, a vida que você sente em silêncio que deseja viver. E quando você decidir atravessar essa ponte, perceberá que a vulnerabilidade não é apenas uma escolha, é a arma mais poderosa que você pode ter, e o mundo nunca mais será o mesmo para você.